são as alterações que eu posso ver no complexo QRS. Lembrando, né? Mais uma vez, a gente já viu identificação e padronização, foi aquela aula com os 2 primeiros passos. Depois a gente viu ritmo e frequência cardíaca, como é que define que o ritmo é sinusal, como é que calcula a frequência cardíaca dominado. Depois a gente viu a parte 1 da P, que era basicamente sobrecarga de átrio esquerdo e direito. Intervalo PR, PR grande, BAV de primeiro grau, PR curto para excitação. E agora o ponto 6, complexo QRS, que tem vários detalhezinhos para ver. Então, beleza. Até agora a gente já aprendeu uma coisa de QRS, certo? A gente não está no 0 a 0 não. O que é que a gente já sabe? A gente já sabe como ver o eixo do QRS no plano frontal. Tem aquela regra rapidíssima, né? Que eu olho 1 segundo, D1 e D2, não está negativo nem D1 nem D2, beleza, está fisiológico, está aqui nesse campo verde. Mas a gente aprendeu também o jeito certinho, né? 2 passos, encontra primeiro a derivação isodifásica, depois está 90 graus ali, né? Está perpendicular, ou vai para um lado ou vai para o outro, olha as outras derivações e chega na conclusão, certo? Já sei que o eixo normal está de menos 30 a 90, sei que essa área aqui azul é desvio para a direita, sei que essa área vermelha aqui é desvio para a esquerda, e a amarela é o desvio extremo do eixo. Eu aprendi também naquele caso clínico do meu paciente maratonista que em alguns casos o eixo elétrico é indeterminado. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho várias derivações periféricas isodifásicas. Beleza. Já vi também lá na aula de eletrodos como é que a gente pode suspeitar de eletrodo precordial mal colocado, né? A gente viu que a onda R deve ir progredindo sucessivamente ali de amplitude até chegar na amplitude máxima. Pode ser V4, pode ser V5, raramente é V6, costuma ser mais V5. E qualquer coisa que tire essa progressão gradual da onda R, está crescendo, crescendo, de repente fica completamente negativo e volta a crescer porque você colocou errado algum eletrodo. A gente também viu em relação ao eletrodo, dessa vez periférico, que se eu trocar principalmente o eletrodo dos braços, eu posso gerar aquele padrão que lembra a dextrocardia, né? Tudo negativo ali em D1, onda P, QRS e T. Beleza, mas tirando isso de eixo, de progressão, quero aprender coisa nova. Então vamos ver o que é que eu vou ver depois da progressão da onda R do eixo. Muitas coisas, uma das coisas que eu posso ver é a amplitude, certo? Então, qual é a principal causa de aumento da amplitude do QRS? Sobrecarga de ventrículo esquerdo. Como é que é isso aí, Eduardo? É só a gente lembrar, certo? Se a gente considerar isso aqui um coração normal, então eu tenho aqui ventrículo esquerdo, a espessura da parede e tal. Esse coração, se eu colocar ele sobre uma balança e pesar, vai dar uma massa X, né? E tem lá o valor bonitinho, até 95 gramas por metro quadrado se for mulher, e até 115 gramas por metro quadrado se for homem, enfim. Eu botei na balança e o ventrículo esquerdo pesou mais do que isso, eu tenho hipertrofia de ventrículo esquerdo. E tem 2 tipos de hipertrofia de ventrículo esquerdo. A concêntrica, em que a área cardíaca aqui, né, tá igual. O que aconteceu foi a espessura da parede que aumentou. Ó, vê, a espessura da parede aqui era essa, aqui é muito maior, certo? Ou pode acontecer do coração dilatar. Vejam que aqui até a espessura da parede está até menor do que ele botou aqui, mas como o coração, o ventrículo esquerdo começou a dilatar, é um fato. Se eu botar aquilo ali em cima da balança, vai pesar mais. Então a gente tem esses 2 tipos de hipertrofia. Hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica. No eletro, a gente não dá diagnóstico de hipertrofia, porque assim, por convenção, dá-se diagnóstico de hipertrofia pelos métodos de imagem que olham o miocárdio diretamente, eco, ressonância, que está vendo o músculo cardíaco. No eletro a gente não está vendo o músculo cardíaco, né? A história da ambulância, né? A gente está vendo os eventos indiretos, né? Seria o barulho da ambulância, né? Então a gente está vendo a manifestação elétrica. Então, por convenção, na língua portuguesa chama-se de sobrecarga de ventrículo esquerdo e não hipertrofia de ventrículo esquerdo. É semântica, né? Então, vê, isso aqui é um eletro, a gente já mostrou mais de uma vez, um eletro normal. Eu dou aquela olhada ali por cima na amplitude, tudo de boa. Aí vê esse outro eletro aqui, dá para ver de forma bem clara, né, que a amplitude do QRS aqui é muito maior do que essa prévia, né? Não tem muita dúvida não. Beleza. E aí, isso aqui é um sinal de hipertrofia de ventrículo esquerdo. Beleza, Eduardo, tudo bem, você botou um caso normal. Logo depois, um caso completamente alterado, ficou fácil de ver que o negócio estava alterado, né? Mas não tem nenhuma forma objetiva da gente medir, não, tantos milímetros e tal. Tem sim. Tem várias fotos, tem forma até de imagem, na verdade, né? Quando a gente vai para a American Heart, que é a Associação Americana de Cardiologia, tem 40 critérios validados para diagnóstico de sobrecarga de ventrículo esquerdo. 40. Então, é aquela história, na hora que você tem critério demais, é porque nenhum deles é ultra top. Porque se tivesse um ultra top, era critério de fulaninho, usa esse e resolveu o problema. Não é.
Então, qual é o critério mais conhecido? Esse aqui, de Sokolov-Lyon. Que é o quê? Isso é um artigo bem antigo, 51, se eu não me engano, 49, onde eles pegavam o seguinte: você pega a amplitude da onda R ou em V5 ou em V6, o que tiver maior, normalmente vai ser em V5, e a amplitude da onda S em V1. Aí soma um com o outro e vê se dá acima de 35. Exemplo, aqui, olhei para V1, vou pegar a onda S, né? Lembra, né? Primeira onda positiva é R, a primeira onda negativa depois da onda R é S. Então é essa daqui. Aí tem quantos aqui? Ó? 1 quadradão, 2, 3, 15 milímetros, né? Aí 15, 16, 17, 18, 19. Aqui já deu 19. E desse lado aqui, ó, 1 quadradão, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Não preciso nem dizer que já passou, né? Só aqui 6 vezes 5, 30. Aqui 19, deu 49, ainda tem esse rabinho aqui final que eu não somei. Então dá com sobra. Esse é o critério mais conhecido. Aí vamos só praticar. Lembra aquele elétrico do maratonista que a gente tinha falado antes? Ó, iso difásico em D1, iso difásico em D2, iso difásico em D3. Lembra que a gente falou eixo indeterminado e tal? Vamos calcular aqui o Sokolov, ó, V1. Aí eu vou calcular por cima, aproximado, certo? Tem dois quadradões aqui, a parte negativa, né, que é a onda S. Dá 10 quadradinhos, né, 10 milímetros. E aqui eu vou V5 ou V6. Qual é o que tem a onda R, né, positiva maior? V6, né? Ou V5, desculpa. Então, quantos quadradões tem aqui? 2. Então aqui, 10 quadradinhos daqui, 10 quadradinhos daqui, 10 com 10, 20. Muito longe da 35, né? Não fecha o critério de sobrecarga. Esse aqui, será que fecha? Esse aqui eu acho que já vai dar. Então, ó, V1. Então, vou aproximar, certo? 1 quadradão, 2, 3, 4, 5... 5 e um pouquinho. Vamos arredondar para 5. 25 quadradinhos, certo? E aqui, ó. V5 ou V6? Qual é o maior? V5, né? Ó, 1 quadradão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só essa onda R aqui de V5 já dá 5 vezes 8, 40. Então, só ela sozinha já passava de 35. Na hora que eu somo 40, que está aqui, com 25, dá aqui 65, é quase o dobro do que precisava, né? Então, sobrecarga clara de ventrículo esquerdo. Então, o critério mais conhecido é esse que a gente acabou de falar. Sokolov-Lyon, certo? Eduardo, queria uma coisa mais rápida. Esse aí de ficar somando uma coisa ali com outra coisa ali, complicado. Não dá para olhar para uma derivação só e matar, não. Até dá. Que esse daqui é, você olha para a onda R de AVL. Esse não tem nome, não. Por exemplo, aqui, olhei, vou dar o zoom, certo? Então, tá aqui, ó. Onda R de AVL. Um quadradão, 5, né? Outro quadradão, 10, 11, 12, 13. Então, tem 13 quadradinhos, 13 milímetros. Passou de 10, só de olhar para a AVL, você já mata o diagnóstico. Boa. Algum outro critério importante que eu tenho que saber? Ó, até agora eu falei de 2, né? Sokolov e a onda R em AVL. Falta 38. Óbvio que eu não vou falar os 38 aqui, né? Mas um critério bem conhecido é o critério de Cornell. Que é o quê? Você vai somar onda R de AVL com onda S de V3. Aqui, por exemplo, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E quando eu vou aqui para V3? Vou contar por cima, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aí soma um pouquinho daqui com um pouquinho daqui. Vamos botar 6. Então 6 vezes 5, 30. Aqui deu 8, 38. É alterado isso? Bem alterado. Se passar de 28 milímetros em homem, é alterado. Se passar de 20 milímetros em mulher, é alterado. Então, alterado. Então, lições daqui. Primeiro, por isso que é importante a gente saber o sexo do paciente, porque tem parâmetro que muda. Esse daqui é um exemplo. QT corrigido, que a gente vai falar depois, é outro. Outra lição aqui que é importante você saber muitos critérios, porque esse critério que eu acabei de falar do RAVL, ele não preenche, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não preencheu. Teria que passar de 10, 11, 12, 13. Não preencheu. Mas aí quando eu vou para o outro critério, que é o Cornell, preenche. Então, realmente, sobrecarga de ventrículo esquerdo é interessante saber pelo menos uns 3, 4 critérios, pelo menos, né? Porque aí você vai vendo, tem casos que vai ter um, não vai ter outro, e assim por diante. Já se a gente for fazer o Cornell aqui, por exemplo, certo? Então, estou aqui AVL, R. Não tem R em AVL. Então, basicamente vai ser o S de V3. O S de V3 aqui, de forma arredondada, vai dar 2 quadrados e pouco. Vamos botar 15 milímetros. Independentemente, e esse paciente é homem, independente de ser homem, de ser mulher, não preenche critério, certo? Outro aqui, outro caso, esse daqui, pelos critérios todos que a gente já viu, preenche, a gente já tinha calculado o Sokolov desse paciente, mas olha que interessante, se a gente for calcular a onda R aqui em AVL, ó, 1 quadradão, 2, 3, 4 e um pouquinho, vamos dizer que deu 22, 23 milímetros. Passou de 10 já fecha, então olha aqui R de AVL, acabou, fechou o diagnóstico. Outra coisa que a gente vai falar depois, na parte de segmento ST onda T, é o padrão strain, né, que a gente fala, que também é um sinal
de sobrecarga de ventrículo esquerdo, que é esse padrão aqui que a gente vê. Ó. A gente vê um segmento ST para baixo, infradesnivelado. A gente vai ensinar bem direitinho isso na parte de síndrome coronariana, como é que vê. E tem onda T invertida e assimétrica. Aqui é só um spoiler, certo? Costuma aparecer aqui nas derivações laterais, V5, V6, D1 e AVL. Mas fica tranquilo que a gente vai comentar isso melhor depois. Mesma coisa que a gente perguntou em sobrecarga de átrio, eu vou perguntar agora em sobrecarga de ventrículo. Se o eletro for normal, descarta a sobrecarga de ventrículo esquerdo? Não descarta. Mais uma vez, os testes são muito específicos e pouco sensíveis. Pouco sensível é o quê? Quer dizer que ele deixa passar muito caso alterado. Então tem muito paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo, hipertrofia, que o eletro não detecta. Contudo, ele é muito específico. Então se você pegou um eletro desse aqui, que tem uma onda R gigante em AVL, que tem Sokolov positivo, todos esses critérios são muito específicos. Então a chance desse paciente ter um coração normal é praticamente nula, certo? Então é isso. Se o ECG mostrar que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, é porque tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas se o ECG não mostrar, ainda assim pode existir. Até agora a gente falou de sobrecarga de ventrículo esquerdo. De ventrículo direito eu não consigo ver não. Consigo, mas aí tem uma questão, certo? Lembra que naquela comparação que a gente fez lá na parte de eixo, a gente falava que o ventrículo esquerdo é como se fosse um halterofilista, enquanto que o ventrículo direito é como se fosse uma criancinha de 5 anos. Pois é, para o ventrículo direito começar a ter repercussão no eletro, muitas vezes a massa dele tem que duplicar, triplicar, para você conseguir começar a enxergar essas manifestações que a gente vai falar a seguir, certo? Que é aquela história, o menino de 5 anos... viu lá o filme do Rock, começa a treinar, quando tá com 15 anos, já forte e consegue derrotar o halterofilista. Demora, né? Então já é um evento tardio. Aí como é que eu vou detectar? Aquele esquema, né? Lembra, né? O VD é mais anterior, tá perto do externo. O VE é mais posterior, tá perto da coluna. Normalmente o VE ganha o cabo de guerra, aí leva o vetor aqui para trás. Se está levando para trás, está se afastando de V1, então o QRS vai ser negativo em V1. É isso que acontece no paciente adulto, né? Adolescente. Mas, se acontecer do ventrículo direito começar a hipertrofiar, etc, ele pode ganhar o cabo de guerra, começar a puxar para frente, e aí vai estar se aproximando de V1, vai dar um QRS positivo em V1. Então, o principal critério diagnóstico para sobrecarga de ventrículo direito é a onda R de grande amplitude em V1. Geralmente, a onda R fica com amplitude maior do que a onda S. Certo? Então esse é o grande critério. Tem outros, Eduardo, tem vários outros. Está lá no livro da gente, no site a gente comenta, mas sim, para o curso básico está de bom tamanho. Beleza, a gente falou de amplitude aumentada, né? De QRS, principalmente na sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas também tem o contrário, tem amplitude diminuída, correto? Então como é que é o esquema? Então a gente já mostrou esse eletro aqui, daquela paciente que eu acompanhei anos atrás, 300 quilos, internado na UTI. Quais são os critérios, então, diagnósticos? Varia muito. Um critério geral, não tem que ser a ferro e fogo não, mas um critério geral que se diz quando não passa nem de 5 milímetros a amplitude do QRS no plano frontal, D1, D2, D3, enfim. E quando não passa de 10 milímetros no plano horizontal, V1, V2, V3. Então quando eu vou ver aqui V1, por exemplo, ó, um quadradinho, 2, 3 quadradinhos, não chega nem perto de dar 10, né? Então, quando eu vejo esses critérios, o QRS não alcança pelo menos 5 no plano frontal, pelo menos 10 no plano horizontal, eu já falo, opa, tá chamando a atenção. Aí quais são as causas? Tem várias, né? Basicamente, qualquer coisa que se interponha entre o coração e os eletrodos pode causar uma baixa voltagem. Exemplo, paciente muito obeso, vai ter panícula adiposo ali no meio e tal, diminui a voltagem. Paciente com derrame pericárdico, tá lá com 7 centímetros de líquido pericárdio dentro da cavidade pericárdica. Isso aqui é substância, é massa que está entre o coração e o eletrodo. Vai diminuir a amplitude. Mama grande, no caso das mulheres. Enfisema, você tem o pulmão hiperexpandido, ele começa a entrar na frente do coração, se interpõe entre o coração e o eletrodo. E por aí vai. Então, algumas causas aqui, né? Derrame pericárdico, obesidade, DPOC, pneumopatia intersticial, mamas volumosas, derrame pleural volumoso também pode se interpor. Pneumotórax, né? Porque aí vai empurrar o coração para o outro lado e tal. E fibrose miocárdica. A gente tem que lembrar que a amplitude, o exemplo da ambulância, né? A amplitude depende do barulho que a ambulância está fazendo. Se a ambulância, tocaram fogo na ambulância, quebraram tudo, não sei o que, a sirene ou não vai funcionar, ou se funcionar vai ser aquele sonzinho vagabundo ali, tá? A mesma coisa, se você
infartou uma grande parte do músculo do ventrículo esquerdo, por exemplo, aquelas células ali que morreram, elas não contraem mais, então não vão gerar mais amplitude do QRS, né? Então, ó, exemplos, né? Esse daqui é aquela paciente que eu já comentei, né? Com baixa voltagem difusa, né? Paciente bem obesa, etc. Esse daqui, paciente também que está no livro da gente, esse eletro, inclusive, ó, você vê uma baixa voltagem, claramente. Tem outro aspecto muito interessante aqui, ó. Olha aqui para D2, por exemplo. Ó. Você tem um QRS nitidamente positivo, pequeno, né? Baixa voltagem. Depois você tem um QRS meio isodifásico. Depois tem um positivo de novo, outro isodifásico. Mesmo jeito aqui em outras derivações. Ó, aqui, ó, o InV5 tem um QRS totalmente positivo, depois tem um que é isodifásico, depois tem um que é totalmente positivo, outro que é isodifásico. E, veja, isso aqui não é arritmia, não é extracístole, que a gente vai comentar depois. Ó, é tudo precedido de onda P, bonitinho, sinusal. O que é que está acontecendo aqui? Isso aqui é um caso de derrame pericárdico com tamponamento cardíaco e alternância de QRS por swing heart. Entendi nada, Eduardo. Relaxa, vê, ó. O que é swing heart? Isso aqui é uma imagem de eco. Não é o melhor exemplo de swing heart, não, mas dá para entender, ó. Aqui tem o coração, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Essa parte preta aqui não deveria existir, é líquido pericárdico. O que acontece quando você tem um derrame pericárdico muito grande é que o coração fica dançando, certo? Dentro do líquido pericárdico. É um volume tão grande que ele fica indo para um lado e para o outro, dançando ali dentro. Não é swimming heart, não é nadando, é swing. É swing o estilo de música dos anos 30 ali dos Estados Unidos, jazz, aquelas banda great bands, não, esqueci, big bands de jazz e tal. Então o coração fica balançando lá dentro do saco pericárdico. Aí, hora ele está apontando para cá, o eixo vai estar de um jeito, hora está apontando para cá, o eixo vai estar do outro. Então a regra é o seguinte: eu vi alternância elétrica no eletro, eu sempre tenho que pensar em derrame pericárdico importante. Mais uma vez aqui no zoom, ó, V5 positivo, isodifásico positivo, estaria aqui depois na sequência isodifásico. Aqui em V2, ó, bem negativo, menos negativo, bem negativo, menos negativo. Então isso é alternância elétrica porque o coração está sambando ali dentro do líquido pericárdico. E outro exemplo aqui já um caso um pouco mais complexo, paciente com amiloidose cardíaca, certo? O que acontece? Na amiloidose é uma doença que vai tendo depósito de proteínas anormais no tecido cardíaco, no miocárdio. Então, em vez de ter tecido que contrai ali normal, miócito, você tem proteína que não conduz a eletricidade normalmente. Na hora que não conduz, a quantidade de tecido que conduz, que contrai, vai diminuindo proporcionalmente e a amplitude do QRS também vai diminuindo, né? Dá essa baixa voltagem. Doenças infiltrativas pode dar isso também. Então, tem várias causas, né, para baixa voltagem. Um exemplo agora, já que a gente falou de amplitude e tal, vê, eu tenho um paciente de 36 anos, sem comorbidade, e aí chega no ambulatório relatando dor torácica típica, de livro, anginosa e tal, mas assim, o cara não é hipertenso, não é diabético, não é dislipidêmico, nada. Exame físico, nada demais, e aí eu faço esse eletro aqui, certo? Vamos lá por partes? Vamos lá. Então, primeiro, identificação, já falei, 36 anos, dor típica e tal, homem. Segundo, padronização, tá aqui N, 25, tá de boa. Se eu olhar aqui para o retângulo aqui do lado também tá de boa. Beleza. 3, ritmo e frequência cardíaca. Onda P pequenininha, mas dá para ver positivo aqui em D1, positivo em AVF. A cada onda P se segue um complexo QRS e as ondas P são de mesma morfologia. Tá de boa, ritmo sinusal. Frequência cardíaca, se a gente for pegar aqui, por exemplo, então, ó, desse QRS para esse, tem um quadradão, dois quadradões, três quadradões. Ao redor de 100, né? Vamos botar aqui. Beleza, ondas P's tem evidência de sobrecarga de átrio esquerdo. E aqui eu acho que eu não dei zoom no D2 e tal. Mas enfim, a princípio aqui, olhando aqui por cima, e aí realmente eu não dei zoom, não vai dar para bater o martelo com certeza. Não dá para dizer se está com a duração aqui de 3 quadradinhos. Mas assim, a fase negativa aqui em V1 não está chamando tanta atenção. Enfim, por aqui talvez tenha sobrecarga de átrio esquerdo por causa da duração da onda P, mas não está com a resolução tão boa. Intervalo PR. Vamos ver aqui alguma derivação. O traçado desse eletro não está tão claro, né? Mas vamos ver algum que dê para ver aqui. Bonitinho. Relaxa aí. Pronto, aqui eu acho que dá para ver. 1, 2. Pelo que eu estou contando aqui, parece que tem uns 4 quadradinhos. Está normal, não tem nem BAV nem precipitação. Aí QRS, que era o que eu queria
ressaltar mais. Alguma coisa que chama atenção aqui nesse eletro em relação a QRS, chama atenção as ondas S bem profundas aqui em V1, ondas R amplas em V5, aí eu dei o zoom, né? Ó, em V5, quantos quadradinhos a gente tem a onda R para calcular o Sokolov? 1 quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, 4 quadradões já dá 20. Aqui tem mais 3, 23, aqui tem mais 2, 25. E na hora que eu vou para a onda S de V1, aí aqui tem 1 quadradão, 2, 3, 4, um pouquinho daqui, vou arredondar para 5 também. Então, tenho 25 daqui, 25 daqui, tem um Sokolov de 50 milímetros, nitidamente alterado. Além disso, eu tenho aquele padrão strain que eu comentei na slides atrás, né? Um infra DST com a onda T meio invertida, assimétrica. A gente não se preocupe, esse conceito você não tem que saber, a gente vai falar depois. Mas, resumindo, tem sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Esse AVL aqui também, se a gente der um zoom, muito provavelmente já vai fechar critério, já vai ter mais do que 11 milímetros. Que eu estou vendo aqui, ó, que tem um quadradão, 2 já dá 10 e parece ter mais 2 quadradinhos aqui. Enfim, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí vem a questão de você saber juntar o quadro clínico com o eletro. Porque você só dizer isso, ó, eu cheguei aqui e falei, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí digamos que você está falando com alguém que está no primeiro período, não sabe nem o que é isso, ó, eu estou com um fulano que tem dor torácica e tem sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro. O cara olha e fala, aquilo não é um conhecimento para ele, aquilo é um dado só mais. Do mesmo jeito que chegar para mim um engenheiro aeronáutico e dar, olha, o ângulo aqui do combustível para o foguete tal, eu vou falar, tenho a menor ideia o que é isso. Tá, agora chegou a hora de juntar as partes. Vê, eu tenho um cara de 36 anos com dor torácica típica, que não tem comorbidade. Eu medi a pressão dele na consulta, tá 11/8, não é um paciente hipertenso e tal. E que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Estranho, porque a principal causa de sobrecarga de ventrículo esquerdo na população é o quê? Hipertensão. Poderia ser outra coisa, poderia ser uma estenose aórtica. Ao escutei o paciente com detalhe, nada de sopro, não é estenose aórtica. O que é que pode dar uma dor típica num paciente jovem, e 36 anos é jovem, que é a minha idade atual, e que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo no elétrico, dor típica. Então é aquilo, encontrou alguma coisa no elétron, você tem que ver o que é que justifica aquilo. Não é só no elétron não, em qualquer exame de imagem, qualquer exame complementar, você tem que ver se está batendo, porque isso aí podia estar trocado o elétrico de outro paciente, né? Enfim. Então é isso, o mecanismo é esse. Esse paciente tem miocardiopatia hipertrófica. Digamos que isso aqui seja um coração normal, a gente está vendo aqui a espessura do ventrículo, e a espessura do ventrículo, das paredes do ventrículo numa miocardiopatia hipertrófica é muito maior, às vezes chega, o normal é até 10 milímetros em homens, chega a 30 milímetros, mais do que isso. E esse aumento do músculo cardíaco vai dar repercussão no eletro, 95% das vezes vai ter repercussão, e o principal é isso que a gente viu agora, né, sobrecarga de ventrículo esquerdo e tal, e pode dar dor torácica idêntica à do angina por coronariopatia, mesmo na ausência de coronariopatia. Então, é juntar uma coisa com a outra. Agora a gente vai para alguns exercícios para vocês praticarem essa questão da amplitude e do QRS. Vamos lá. Beleza, a gente já viu o eixo, já viu a progressão da onda R, já viu a amplitude. E agora a gente vai ver o quê? Duração. Duração é uma boa. Qual a duração normal? Até 3 quadradinhos. Menor do que 3, na verdade. 3 quadradinhos ou mais, ou maior ou igual a 120 milissegundos já é alterado. Então aqui, por exemplo, certo? Ó, tem um quadradinho e meio, mais ou menos. Tá de boa. Se o QRS passar de 120 milissegundos ou for igual a 120 milissegundos, a gente tem um diagnóstico, que é bloqueio de ramo. Aí a gente tem que lembrar alguns conceitos básicos. Lembra? Ó, a gente viu aqui o sistema de condução várias vezes. Nó sinusal, nó AV, feixe de Risch. E aí o feixe de Risch se divide em 2 ramos. Esse ramo aqui que vai para o ventrículo esquerdo, que é o ramo esquerdo, e esse que vai para o ventrículo direito, que é o ramo direito. Naquela analogia que a gente fez, é como se fosse uma estrada onde o estímulo elétrico percorre rapidamente a estrada de 2 faixas. O que pode acontecer no bloqueio de ramo é isso. É uma das faixas ficar interditada. Tá aqui, ó. Alguém botou aqui uns cavaletes aqui nessa faixa esquerda. Aí aqui eu teria um bloqueio de ramo esquerdo. Então é isso. Se esse ramo esquerdo aqui estiver bloqueado, o estímulo vai demorar mais tempo para chegar aqui no ventrículo esquerdo, né? Então vai terminar vindo preferencialmente para cá. Eu vou dizer que eu tenho BRE, né? Bloqueio de ramo esquerdo. Se for o outro lado que está bloqueado, aí eu tenho um bloqueio de ramo direito. Vamos ver alguns exemplos. Qual o grande macete para detectar um bloqueio de ramo esquerdo ou direito no elétron? QRS maior ou igual a 120 milissegundos. Nesse caso, por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó, em V6. Eu tenho QRS aqui, medindo 1,
2, 3 quadradinhos e uns quebrados, aumentado, bloqueio de ramo esquerdo. Nesse outro exemplo aqui eu dou o zoom, o QRS começa aqui e termina aqui. Então eu tenho 1, 2, 3 e um quebradinho aqui do começo, também maior ou igual a 120 milissegundos. Esse aspecto aqui em V1, que a gente tem o que a gente chama de uma onda bem pequenininha positiva, que é a onda R minúscula, depois a gente tem a onda negativa S, depois a gente tem uma onda grande positiva, que a gente chama de R', é o QRS que é R, S, R'. R', Eduardo, lembra que eu tinha comentado naquela parte de convenção e tal? Chama-se de R'. Tem gente que chama que parece a orelha do coelho. Pô, Eduardo, tem nada a ver. Isso aqui é a foto ideal da orelha do coelho, essa orelha aqui teria que estar arriada, né? Então, tem uma orelha que está baixa e outra que está alta. Eu não acho, no meu banco de imagem eu não achei, não. Mas aí imagine isso, uma orelha arriada dá uma onda bem pequenininha aqui e depois uma orelha grande dá bem alta aqui para cima. É aspecto típico de bloqueio de ramo direito, a gente vai comentar depois. Então, resumindo, QRS maior ou igual a 120 milissegundos, eu penso em bloqueio de ramo. Ok. Como é que eu diferencio bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito? Tem uma série de critérios, certo? Aqui eu vou ser mais sucinto, realmente. Basicamente, eu olho para V1. Eu olho para V1 e o QRS está negativo, eu chamo de bloqueio de ramo esquerdo. Olhei para V1 e o QRS está positivo, eu chamo de bloqueio de ramo direito. Para decorar fácil, quando tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, não acontece isso, o QRS fica negativo em V1 e quando eu tenho sobrecarga de ventrículo direito, o QRS fica positivo em V1. Não é isso que a gente viu? Um dos principais critérios de sobrecarga de ventrículo direito não é esse? Então, assim, bloqueio de ramo esquerdo vai ficar negativo, bloqueio de ramo direito vai ficar positivo e comumente com esse aspecto aqui de orelha de coelho que a gente chama. Alguns exemplos, então. Olhei aqui para esse elétron, o QRS está alargado? Está alargado. Ó, nitidamente, mesmo sem dar zoom, eu vejo aqui que tem os 3 ou 4 quadradinhos. Olho para V1, está positivo e com aspecto de orelha de coelho, uma onda pequenininha, depois outra negativa e depois uma grande positiva. Bloqueio de ramo direito. Esse daqui, o QRS está alargado? Com certeza, grosseiramente alargado. Olho para V1, o V1 está negativo, bloqueio de ramo esquerdo. Então, resumindo, QRS maior ou igual a 120 milissegundos significa bloqueio de ramo, primeiro conceito. Para diferenciar bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo, olho para V1. Se o V1 for negativo, eu tenho bloqueio de ramo esquerdo. Se o V1 for positivo, eu tenho bloqueio de ramo direito. Sempre que eu diagnosticar bloqueio de ramo no paciente, eu tenho que ver se ele não tem uma cardiopatia estrutural por aí atrás. Estrutural como? A estrutura do coração está alterada. Hipertrofiado, dilatado, alguma coisa do tipo. Valvopatia, o que quer que seja. E a história do bloqueio de ramo incompleto. Quando eu era estudante, alguém falava isso. Não, tem um bloqueio incompleto de ramo esquerdo e tal. Hoje em dia a gente não usa mais terminologia. Antigamente usava bloqueio de primeiro grau, segundo grau. Não usa. Tem bloqueio de ramo esquerdo, tem bloqueio de ramo direito. São aqueles dois que a gente falou. Se o QRS for meio alterado, até às vezes lembrando a orelha de coelho e tal, mas com duração menor do que essa, muitas vezes a gente fala distúrbio de condução. Distúrbio de condução pelo ramo esquerdo, distúrbio de condução pelo ramo direito. Mas bloqueio mesmo é aquilo ali que a gente viu. E os M-bloqueios, aqui é o seguinte, ó, quando a gente vai ver, esmiuçar, o ramo esquerdo, na verdade, está aqui o ramo direito. O ramo esquerdo ele não é só uma estrutura única, não. Ele é 2 ou até mesmo 3 estruturas. Ele tem certamente um ramo que vem para cá, que chama-se de ramo antero-superior. Tem também esse ramo que vem para cá, para trás, que é o posterolateral. E é discutível, tem escola que diz que tem escola que diz que não tem, que tem um ramo aqui mais medial, certo? Mas aí o fato que esses ramozinhos aqui podem ser bloqueados também. Aí, por que o bloqueio da divisão antero-superior, que é essa daqui que eu mostrei, é mais comum, que é o BDASE, que a gente chama bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Palavrão danado, né? Mas depois acostuma a sigla. Porque esse ramo, quando a gente vai comparar com outro, ele é mais fininho, e ele é mais longo e ele está submetido a um estresse de pressão da parede do ventrículo maior. Então é mais fácil dele ser danificado. Basicamente isso. E aí quando é que eu vou pensar que eu estou com BDASE? Mais uma vez, bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Quando é que eu vou pensar? Quando eu tiver com o eixo desviado para a esquerda. Então, por exemplo, eu olhei aqui esse elétron, certo?
Aí olha aqui, ó, D1 positivo mais D2 negativo, AVF negativo, D3 negativo. Ou seja, se está negativo em D1 ou D2, nesse caso é D2, já não está fisiológico, aquela regra do segundo da gente. Mas está positivo em D1, está positivo em AVL, então ele está desviado para a esquerda, né? Lembra, a AVL está aqui, né? Como se fosse no ombro esquerdo, então está desviado para a esquerda. Eu olhei um elétrico que está com desvio para a esquerda, eu já penso, será que é um BDAS? Eu sempre tenho que pensar nisso. Ah, ok, então eu posso dizer, certo? Se está com o eixo desviado para a esquerda, tem um BDAS. Não obrigatoriamente, tem vários diagnósticos diferenciais que podem desviar o eixo para a esquerda. Aqui a gente está sendo mais simplório, certo? Por exemplo, se eu tiver um infarto da parede inferior do ventrículo esquerdo, isso aqui é um balanço, né? Uma força puxa para um lado, outra força puxa para o outro. Se a parede inferior morre, né, no infarto, não vai ter mais ninguém repuxando para esse lado. Então o coração pode subir demais para o lado esquerdo, por exemplo. Então tem vários diagnósticos diferenciais, mas um deles é o BDAS. Aí qual é o pulo do gato para eu pensar que aquilo ali de fato é um BDAS? O grande macete é esse, eu olho para D2 e D3. Os dois vão estar negativos e a onda S do D3 vai estar mais profunda do que a onda S do D2. Ó, presta atenção. Olho para D2, olho para D3. Os dois estão negativos. E quando eu olho para a onda S, vê só, a onda S aqui do D2 tem 1, 2, 3 quadradões. A onda S do D3 tem 1, 2, 3 e mais um negocinho aqui. Então a onda S de D3 é maior do que a onda S de D2, certo? Outra dica é o seguinte, eu olhei bloqueio de ramo direito, que é aquela da orelha de coelho em V1, e tem BDAS os dois juntos, eu tenho que pensar em doença de Chagas. É esse mesmo eletro, vê, ó. A gente tem aqui, ó, o QRS alargado, tem o QRS positivo aqui em V1, ou seja, um bloqueio de ramo direito, e ao mesmo tempo eu tenho um desvio do eixo para a esquerda, ó. QRS positivo em D1, mais negativo em D2, D3, AVF, então ele está desviado para cá. BRD mais BDAS, eu penso em doença de Chagas. Então é isso, o BDAS, né, bloqueio da divisão anterosuperior, é uma das principais causas de desvio de eixo. E os outros bloqueios até existe, que é o BDPI, que é bloqueio da divisão póstero inferior, né, que é esse daqui, e do BDAM, que é da anteromedial. Aí é coisa rara, o BDAM o pessoal não sabe nem se existe, tem gente que diz que tem gente que diz que não tem. Mas resumindo, o BDPI que existe, mas é raro, que é esse aqui de trás, ele desviaria o eixo para a direita. É exatamente o contrário, tá aí um elétron velho de guerra para vocês verem, mas sinceramente não é comum na prática clínica não. A gente vai botar agora alguns exercícios para vocês praticarem esses conceitos de bloqueio de ramo e tal, e sedimentar bem o conhecimento.